Ao nosso lado está aqui no estúdio Valdir Avelino, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. Bom dia, presidente. Bom dia, César. Bom dia, Kevenato. Bom dia a todos os seus ouvintes. Posso ler tudo isso aqui? É grande, né? Vou dar uma lida aqui, ó. O Valdir Avelino está aqui para comentar sobre o reagrupamento na educação infantil. O Sindicato dos Servidores alega descumprimento do acordo. Através de um artigo, um ato de improbidade na educação municipal publicado na última terça-feira, no site do sindicato, o presidente Valdir Avelino destacou que a estratagema engenhosa e ilegal adotada pelo secretário municipal da Educação para encobrir a incapacidade administrativa em criar novas escolas e contratar novos servidores na proporção da demanda, sobrecarregando salas de aula, revela-se um ato improbo. A insistência do secretário municipal da Educação nesse segundo momento em continuar descumprindo o acordo judicialmente firmado caracteriza improbidade administrativa por culpa continuada por dolo de quem nega, dificulta, protela e continua a agir em sentido contrário às medidas adotadas consensualmente em proteção à saúde e à vida dos trabalhadores. Valdir, presidente do Sindicato dos Servidores, o que significa isso, trocar em miúdos aqui com os nossos ouvintes e telespectadores e, lógico, os servidores que estão acompanhando a gente? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, um programa de muita audiência, da gente ter a oportunidade de falar para todos os nossos servidores e para a sociedade também. Primeiro, César, Kevenato, infelizmente o governo que aí está é um governo que faz acordo, e eu estou falando de acordo, não acordo verbal, mas acordo judicial, que você tem uma ação tramitando e tudo aquilo que envolve a questão da educação teria que sim ser pontuado com o sindicato, ou seja, todas as mudanças que teria que ter na educação, teria que estar tendo aí reuniões, teria que estar tendo um diálogo com o sindicato, até para a gente se posicionar também no nosso processo. Ou seja, você tem uma atitude unilateral por parte do secretário, tomando todas as medidas sem conversar com ninguém, e você tem também aquele outro corpo que está também judicializado, que seria os médicos infectologistas, que teriam que também estar dando um parecer para ter esse aumento de alunos, até por conta que a Covid ela não acabou. Você está acompanhando aí, tem uma nova onda, que é essa questão dessa doença que tem aí transmitido. Nós temos 2 casos já, que é a doença do macaco, tá? E você vê o gestor não se preocupando com isso. Então, uma das preocupações é essa. Uma das preocupações é essa. Ele infringiu ali várias questões dentro desse processo que está dentro do acordo. Então é um governo que acha que pode fazer tudo, mas tudo tem limitações. E o que nós, na prática, resumidamente, que não dá para falar tudo aqui, César, infelizmente, o governo não pode ter a escola como um depósito de crianças. Você tem eles já estão aí já no segundo mandato, já está indo já com 8 anos de governo. Será que não teve um planejamento na escola para absorver essa demanda, que hoje é fato, quase 2.000 crianças aí na espera. Agora não dá para você, já terminando o ano, você num recesso, querer fazer tudo na calada, sem uma organização que, ao nosso ver, não está tendo por parte da secretaria. Ou seja, eu não sei para que toda essa pressa, se está acabando o ano, por que não já discutiu isso antes e já no começo do ano querer fazer essa implementação aí com esses novos alunos. E aí eu estou falando que tem especialistas que dizem que você, até para trazer essas crianças, é um novo grupo de crianças, com um grupo que já estão na escola já mais de meio período, ou seja, mais da metade do ano. Então, assim, o gestor ele tem que ter uma preocupação. Não dá simplesmente para achar que a escola é um depósito de criança. Eu acho que tem que ter organização, você tem que ter, sim, novas escolas construídas. Não é possível se nesse mandato, já há quase 2 mandatos, não teve aí, porque isso não surgiu agora. Essa demanda de alunos, fila de espera, não é de hoje. Então não dá simplesmente de um dia para o outro ele querer fazer a coisa nesse atropelo que ele está fazendo. Isso nós temos sim a preocupação tanto para com os nossos servidores, questão de estrutura também, mas também para com os nossos alunos. Eu tenho filho que estuda na rede municipal. Então eu quero que
um ensino de qualidade. Será que o governo está preocupado com isso? Ou simplesmente quer que a escola vire um depósito de criança? Isso não dá. O Valdir, bom, tudo que eu li, só fazer um complemento aqui, é um ofício que foi protocolado na Secretaria Municipal da Educação no dia 19, foi isso? Exato, protocolamos ontem. O que a medida, ou melhor, essa medida, ela desrespeita um acordo trabalhista vigente? Sim, ela desrespeita e vou lhe falar o porquê. Dentro desse acordo, hoje, da forma que ele está colocando e vem aí tratorando essa implementação com esses alunos, isso vai ultrapassar 100% dos alunos. Será que você tem toda a segurança necessária? E outra, muitas das vezes não fala coisa com coisa. Uma hora fala de fechar várias salas de aula. Outra hora fala que tem a demanda das crianças. Então, essa conta, quando eles falam, essa conta é muito... Fala em fechar a sala de aula? Sim, fala em fechar. Muitas vezes fala que tem... E aí vem o agrupamento das crianças? É daí dá, que vem? É isso, não dá para entender, César. Algumas coisas que eles começam a falar, fala por metades. Eu acho que por isso que tem que sentar e se discutir isso. Agora, dentro do acordo, ele infringiu várias leis, inclusive que... para fazer esse tipo de coisa, eles teriam 15 dias antes para notificar o sindicato, sentar com o sindicato para a gente analisar tudo aquilo que foi acordado e foi acordado por eles. Mas foi sentado? Sim, e judicializado. Não, o acordo. O acordo. Agora, o acordo ele está ainda, ele não terminou, então, peraí, não sentou fechou. Com o sindicato, acordou e não cumpriu? Foi isso? Exatamente. É isso. Ué. É exatamente isso. Eu faço um contrato com você. Não, amanhã ou depois, se for romper as partes, tem que sentar 15 dias novamente. antes, acordou e não cumpriu? Não cumpriu. Não cumpriu, vem fazendo da maneira que quer. Então, assim, César, nós já estamos nos manifestando também na nossa ação. E aí o juiz que vai decidir, porque quando você tem pessoas que quer sozinho achar que pode fazer tudo, e não é bem assim. Não é bem assim, que nós temos também algumas exigências que a gente tem que seguir. E você tem outras questões. Você tem o próprio Conselho da Educação, você tem também o próprio magistério que prevê algumas questões que também eles estão infringindo. Agora, não dá para ser dessa forma. E volto a falar, a escola do município de Ribeirão Preto não pode ser tratada como um depósito de crianças. Eu acho que tem que ter todo um preparo. Se todo esse tempo... Porque falta de dinheiro não tem. Falta de dinheiro não tem, porque nós estamos vendo aí obras para tudo com que é lado, corredor de ônibus e aí vai. Agora o governo ele tem que saber qual que é a prioridade. Alguns comentários ali dizem isso daí que você falou agora também. A Cláudia, por exemplo, a Cláudia Almeida Torres, diz a atual administração está endividando a cidade, o comentário dela, com empréstimos milionários para promover obras inacabadas e não investiu o que seria necessário para melhorar a rede escolar municipal. A Jacira Araújo diz: queremos qualidade no ensino. O Nelson Barbosa quer encher as classes de crianças como forma de obter vagas. Cadê novas escolas? Cadê a qualidade do ensino e do acolhimento, diz ele. Crianças não são estatísticas. José Fernando Chiavenato, o presidente Valdir Avelino. Antes, posso só falar uma coisinha? Desculpa. Pelo amor de Deus, lógico. Desculpa. Pois não. O que eu acabei de dizer, o Chiavenato, o César e todo que nos ouve, é que nem dentro da sua casa. Da sua casa você tem que ter prioridades. Você senta lá, sua esposa, teus filhos, nós temos pretensão de comprar um carro. Um carro é a nossa prioridade, tá bom. Nós temos pretensão de comprar uma casa. Agora o governo ele tem que dizer qual que é a pretensão dele, qual que é a prioridade dele. É educação? Ao meu ver, a educação não se discute, ela tem que ser prioridade e a própria Constituição garante isso, saúde, educação para todos. Mas nós queremos sim uma educação de qualidade cada vez mais e nós vamos lutar para isso. Zé. Seguindo esses seus passos, eu só vou dizer uma coisa: governar é escolher caminhos, né? Você escolhe o caminho que você vai seguir. E há duas formas de você governar, duas formas de você imperar, duas formas de você se manter no jogo, duas formas de você conduzir a sua própria família. Uma é através do respeito, né, e da lealdade àquilo que você
se programou, aquilo que você acertou, aquilo que você acordou com seus filhos, com a sua mulher, né? No caso do governo, a família do governo, a peça mais importante que esse governo tem, o maior benefício que ele tem, o maior patrimônio que um governo pode ter, são os servidores. São os servidores, são os seus amigos, irmãos, funcionários que fazem essa prefeitura correr, que fazem essa prefeitura andar, que fazem a prefeitura movimentar, que fazem a cidade se movimentar. Você imagina se não tivéssemos funcionários tão abnegados e dedicados na própria Secretaria da Educação que está em pauta aqui, na Secretaria da Saúde, com a desorganização que existe na Secretaria Municipal de Assistência Social, se não tivéssemos lá meia dúzia, 3 ou 4 abnegados, se a mesma coisa não existisse na Secretaria da Fazenda. Nós conhecemos quem são aqueles penduricalhos que ficam ali apenas para puxar o saco, para preencher cargos seletivos, cargos que são por indicações. Nós sabemos tudo isso. E o governo tem mentido insistentemente a vocês. O governo tem mentido insistentemente à população de Ribeirão Preto, o que é muito pior. O governo tem comprometido a sua palavra, o seu empenho, para dizer um monte de bobagens e não cumprir. E isso faz com que o sindicato, né, fique absolutamente irritado, que o servidor fique absolutamente desiludido com o que ele vê pela frente. Como é que eu posso começar a confiar nesse governo, já partindo para os 2 últimos anos dele, se nos 6 primeiros não fizeram 1/3 do que prometeram para a gente? 1/3 do que acordaram perante a sociedade, perante a cidade. Diante disso tudo, eu queria saber como é que é o ânimo da moçada de trabalhar. E vou emendar mais ainda. Quando você disse que eu fiz essa pergunta, que escola não pode ser depósito de criança. Fiz essa pergunta ao secretário Felipe Miguel, que estava sentado aí onde você está. Da mesma forma que eu fiz críticas de um movimento que é histórico em Ribeirão Preto, já virou tradição, que é o café da manhã da Rua Pernambuco, onde trabalham os funcionários que mexem, que se deitam no esgoto para limpar a sua casa, que mexem nos dejetos da população para manter a cidade limpa. E de repente, não, vamos cortar o leite, vamos cortar o cafezinho, não tem mais pão com manteiga. E de gente que mora em locais já insalubres, que chega ali com fome, que vai ali porque sabe que vai ter o cafezinho, para poder sair de manhã e não ter EPI suficiente, o quantitativo, para poder mexer com o resto do ser humano. Isso que eu queria perguntar para vocês, como é que vocês estão se mantendo de pé? Com que ânimo que vocês estão se mantendo de pé diante de um governo que mente, que sofisma e que não respeita, que é absolutamente indiferente ao destino de vocês? Zé, olha, você falou, olha, você fez um resumo, vou te falar, resumiu tudo e um pouco mais. O sentimento nosso é um sentimento não só meu enquanto presidente da diretoria e do próprio trabalhador, porque é muito duro você estar lá tentando fazer o seu melhor, e falo e chamo qualquer um que quiser ir nos locais de trabalho. Muitas vezes o servidor ele é criticado, mas por falta de uma má gestão, porque não dá condições para o cara atender a população e muitas vezes o cara fica amarrado. Muitas das vezes nem um material que é o básico, o enfermeiro para fazer determinadas situações, não tem. E você citou muito bem, da ERP Pernambuco. Aquilo que eu vi lá é lamentável. É lamentável você ver e depois ver o gestor vir querer se justificar, porque numa licitação, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O gestor, cabe a ele, você na sua casa, você não vai deixar acabar uma coisa, se tem lá uma criança que precisa de um leite, você não vai deixar acabar no meio da noite para você correr aonde? Então assim, o gestor ele tem que ter essa consciência e ter empatia. O que eu não vejo por parte do gestor é essa empatia, porque parece que quanto pior fica para o servidor, parece que a pessoa fica contente. Está errado. Um gestor que se preza, que quer ter uma boa gestão, ele tem que ter o teu corpo, e você falou muito bem, o servidor
que ele é concursado para servir a população, mas para servir a população ele tem que ter minimamente condições de trabalho e ter sim esse direito respeitado que é sabido por todos. Você bem disse, se tratando do DAERP, o cara chega lá para tomar o café, não tem o leite, não tem o pão, o cara vai sair lá no esgoto e vai fazer todo o serviço, sim, que é obrigação, ele foi concursado para aquilo, mas condições de trabalho que o cara não tem, isso ele não pode. Não pode acontecer dele entrar... Exatamente, nós estamos cobrando, parece que agora correram atrás, arrumaram o IPI. Não sei se foi com outra secretaria, mas arrumaram. Não dá, né? Porque não dá pro cara entrar lá, não ter minimamente higienização a luva, o óculos, pessoal, o capacete, então não dá. Aí se tratando dessa questão da educação, Zé, agora a pessoa aproveitar um recesso escolar, que aí não tem os professores, não tem os profissionais, se você tem esse projeto em mente, esse projeto você vai implantar de um dia para o outro, é um projeto amplo que mexe com a vida dos pais, dos alunos, dos profissionais da educação. O porquê não conversar? Você tem medo de conversar? Você tem aqui um conselho da educação, você tem aqui o sindicato, você tem o próprio promotor também que está dentro dessa discussão. Une as partes, não tem que ter medo de discutir, tem que achar o balanço, o que é bom para a criança, o que é bom para o andamento. E volta a falar, depósito de criança, isso não ajuda em nada. Ô Valdir, a gente pediu um retorno para a Secretaria da Educação, a assessoria de imprensa disse que ainda não tem um posicionamento, que assim tiver, passa para a gente, e a gente está à disposição como sempre tivemos, né? O secretário sempre entrou em contato com a gente direto, às vezes via assessoria, às vezes diretamente também. Temos muitos comentários ali. Zé, quer completar? Fica à vontade. Não, eu já falei, eu fico absolutamente indignado com esse tipo de coisa, com esse tipo de desrespeito com uma classe que eu considero muito, porque eu sei a importância do servidor público, sei a importância que ele tem para a cidade, a importância que ele tem para o município, da vida pública, da vida política, e falta exatamente políticas públicas que engrandeça isso, que reconheça esse tipo de trabalho. Infelizmente, Zé, você vê assim, o governo, desde quando ele sentou na cadeira, é projeto de governo. Fazer tudo ou para terceirizar ou para colocar ONGs, OCs e tudo mais. Então assim, o desejo dele realmente é esse, porque quando você tem um desejo de valorizar, aí você tem que pensar no quê? Opa, vou começar a abrir concurso e agilizar. Você vê aí nas SEMAS vem vindo uma terceirização em forma de OCs, então assim, não dá para ser dessa maneira. O governo, ele já se posicionou por ele, se ele puder, é que não pode, tem legislações que ele acaba querendo driblar legislações, mas não pode terceirizar tudo, mas se pudesse, Zé, eu tenho certeza que ele o faria. Valdir, isso eu te falo. Deixa eu te pedir aqui 1 minuto e meio, por favor. Nós estamos quase no encerramento do programa. Um amigo aqui, deixa eu ver o nome dele, até para pontuar. O Marcos Pereira pergunta o seguinte: gostaria de aproveitar a oportunidade de saber sobre os precatórios atrasados e o quinquênio vencido, ou qual lei federal que não foi pago. Como é que está essa situação? Aí são vários precatórios, preciso ver em qual deles, se é individual, se é ação coletiva. Se ele puder depois estar entrando em contato comigo, eu posso direto no avaliar. Sindicato, né? Direto no sindicato. Se quiser ligar, pode me procurar lá. O sindicato à disposição lá. Beleza. Obrigado pela participação. Estamos à disposição aqui, repito, da Secretaria da Educação e do sindicato, para a gente saber como é que fica e posicionar os pais, os servidores, os professores, diretores, todos envolvidos na questão da educação de Ribeirão Preto. César, eu que agradeço, César, Kevenato, pelo espaço aqui da gente poder falar, tanto para a nossa sociedade, principalmente para os nossos servidores também, que têm a grande preocupação. E quando eu falo a grande preocupação, é com os alunos também, porque envolve diretamente. Principalmente os alunos. Exatamente. Obrigado, boa sorte, boa luta.